Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo, Papaizão Espectro, hoje no quadro Sobrenatural. Vou contar para vocês uma história bem interessante aqui. Muitos já conhecem, né? É a história dos anjos caídos, do Lúcifer, o famigerado demônio, né? E dos outros também que vieram para a Terra. Vou contar para vocês a versão normal, né, do mito, e depois eu vou contar para vocês uma versão que eu acredito que é a minha opinião, tá bom? Vamos lá então? Então, antes de mais nada, já dê seu like aí, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo também para o pessoal ter acesso a bastante conteúdo aqui no nosso canal, né? Bom, antes de mais nada, gente, o que acontece? Lúcifer, o famigerado demônio, né? Ele quer dizer, a palavra Lúcifer quer dizer portador da luz, tá? Então eu vou contar para vocês a história conforme ela é, né? Conforme o pessoal trouxe para a gente. É o seguinte: no segundo dia da criação, Deus, depois de ter criado o dia e a noite, ele criou os céus e os anjos, tá? Então foi no segundo dia. O Lúcifer era um desses anjos. Inclusive era um anjo que tinha assim uma alta patente junto ao exército dos anjos, vamos falar assim. Ele tinha contato direto com Deus. Ele foi criado, ele é um anjo querubim, tá? Ele foi criado para ser puro e bom. No cristianismo, no judaísmo e no islamismo, ser puramente espiritual quer dizer servidor de Deus, mensageiro entre ele e os homens. Ou seja, os anjos foram criados para ser esses mensageiros que tinham contato com Deus e traziam a mensagem para nós aqui, e ao contrário, né? O Lúcifer era o anjo mais bonito, era o anjo mais próximo, né, como eu disse. Só que olha só que interessante, ele se aproximou de Deus, viu o esplendor de Deus, ele ficou orgulhoso e invejoso, ele queria ser mais como Deus, ele queria ser o próprio Deus, né? Isso na história, tá, gente? Por isso, o que aconteceu? Houve uma guerra, e essa guerra entre os anjos, alguns anjos se integraram ao Lúcifer para poder ir contra Deus, aos outros anjos, tá? E o que aconteceu com isso? Nessa grande guerra que aconteceu, o Miguel comandando o exército de Deus e o Lúcifer comandando o exército dele mesmo, né? Segundo a história, algumas informações que eles eram gêmeos, tá? O Miguel e o Lúcifer. O que aconteceu? O Lúcifer tinha tanta persuasão que ele conseguiu ter enganado assim a terceira parte dos anjos. Olha só, é muita gente, né? Aí o que aconteceu? Durante essa batalha lá que ocorreu, né, dos seguidores do Lúcifer, os seguidores do Miguel, de Deus no caso, Lúcifer se transformou num grande dragão vermelho. Só que mesmo assim, com essa batalha, com todo esse poder que ele tinha, ele perdeu a batalha. E com isso ele foi expulso do céu, juntamente com aqueles anjos que seguiam ele, tá? E o que acontece? Com isso, eles se tornaram demônios, e foram enviados para onde? Vocês sabem? Para o inferno, Isso tudo que eu estou contando é história, tá? Não é bem o que eu acredito. Depois eu vou falar para vocês a minha opinião. Por isso, então, Lúcifer decidiu se vingar de Deus, já que ele perdeu a batalha e foi direcionado para o inferno. E o que acontece?
a revolta dele, ele ia influenciar os homens para que eles só se importassem com eles mesmos, esquecesse, né, da criação de Deus, da espiritualidade, e se focasse só na matéria. Então o Lúcifer se transformou em uma serpente com isso, né, lá no início da humanidade, e tentou Eva para comer a maçã. E por isso a humanidade que vivia no paraíso, ela foi expulsa e povoou a terra, né, foi direcionada para a terra. Ainda tem mais, hein? Segundo o Apocalipse, tá? Lá no Apocalipse está falando que ainda vai ter uma futura batalha novamente desses seguidores, esses demônios, né, que eram anjos, que desceram de lá dos céus, se voltaram contra Deus e depois se tornaram demônios porque foram expulsos e foram para o inferno, um local de penas eternas, né? É isso daí, essa é a história, tá? Mas tem algumas coisas nessa história, gente, que para mim é muito complexo de entendimento. Vou falar para vocês por quê. Eu sou uma pessoa muito racional, eu busco a razão, né, o entendimento das coisas. E quando eu penso assim, que seres tão inteligentes quanto os anjos, criados por Deus para serem puros e bons. Então vamos pensar, gente. Se Deus ele é perfeito, como que ele poderia criar um ser para ser puro e bom e que por vontade própria, pelo seu livre-arbítrio, ele virasse mal? Tudo bem, a gente pode falar assim, não, então é a escolha dele, ele quis ser mal, tá bom, né? Agora, vamos pensar na lógica, se ele estava de frente a frente com Deus, igual disse, conhecendo Deus, sabendo que Deus criou tudo, sabendo da bondade de Deus, sabendo que tudo que Deus fez, sabendo do poder que Deus tem, seria no mínimo, vou falar assim, falta de inteligência da parte dele se voltar contra Deus. Como que ele queria ser Deus se ele foi criado por Deus sem ter a força para poder ser assim? Então essas dúvidas assim fica difícil para mim aceitar esse tipo de informação. Agora, eu vou falar para vocês o que eu penso, tá? O que eu acredito que essa história ela pode ser real, sim, a expulsão desses anjos, tá? Só que de uma outra interpretação que eu vou falar para vocês agora. Existem muitos mundos habitados, tá? Infinitos planetas e corpos celestes, o que quer que seja. Tá, eu acredito nisso. Só que vamos falar assim, a formação desses seres, ela não é material como a nossa. Como cada lugar tem a sua peculiaridade, né, todas as condições, né, que tem no planeta, eu acredito que para ter vida lá, esses seres que habitam esses locais, eles são adaptados para isso, né, e foram criados, é claro, por Deus, por espíritos superiores direcionados e assim vai, tá? Então com isso eu posso dizer, se eu acredito que existem vários mundos, eu posso dizer que alguns deles têm vida e têm, vamos dizer assim, pessoas mais evoluídas, e tem outro que tem pessoas menos evoluídas, e tem outro como nós, tem inúmeros, né? Esses mais evoluídos, vamos pensar neles um pouco agora, ó. Se eles têm muito mais inteligência, se eles têm muito mais tecnologia, se eles já são mais avançados moralmente, se eles já sabem que o único direcionamento que nós temos que tomar é o caminho do bem. Então, é um mundo que já está muito mais evoluído que o nosso. Podemos dizer, então, que essas pessoas que moram nesses mundos são anjos. Pensa para vocês verem. Pessoas que têm a capacidade intelectual, que são bons, que têm acesso à tecnologia, são pessoas muito melhor que nós. No nosso, vamos falar assim, comparáveis a anjos para nós. O que acontece? Só que como a gente sabe que existe a lei da evolução, alguns desses planetas, a maioria da população evoluiu para poder seguir esse caminho. Mas alguns ainda teimavam em seguir o caminho do mal.
escolhendo somente olhar para si mesmo, querendo só coisas materiais para ele, não desejando o bem do próximo. O que acontece com isso, gente? A questão do planeta, da evolução mesmo desse planeta, essas pessoas já não estavam cabendo mais lá, certo? Então eles não aceitaram a lei da evolução, eles gostariam de continuar dominando, tendo poder da forma errada, né? Querendo o mal, né? Só que essa escolha, ela não foi por falta de conhecimento, vocês concordam? Eles eram seres muito evoluídos intelectualmente, muito superiores, inclusive com domínio do magnetismo, né? Poder psíquico, coisas que nós ainda não conseguimos atingir, mas nós vamos caminhar para isso. Aí o que acontece? Eles fizeram essa escolha porque eles não queriam mesmo se desapegar dos seus desejos, do seu domínio sobre os outros, queriam sempre ser superior, né? Eles queriam dominar pelo poder, sobrepondo os outros. Mas, como eu disse, tudo caminha para a evolução. Este mal que eles tinham dentro deles já não cabia mais nesse planeta, nesse local. Sendo assim, houve uma batalha. Vocês estão vendo que tem tudo a ver com a história dos anjos caídos, ó. Essa batalha, uma guerra que houve lá, uns querendo o bem, outros querendo o mal, vamos dizer assim, ela foi determinante para que essas pessoas elas pudessem não mais retornar nesse planeta. Então elas perderam essa guerra. E com isso, como eles já não tinham mais afinidade com aquele local, eles foram transportados para outros mundos inferiores nesse momento. Um deles é a Terra, vocês estão entendendo? Então isso explica muito bem essa questão dos anjos caídos. Esses seres que eram muito evoluídos, como se fossem anjos, foram direcionados aqui para a Terra ainda em seus primórdios. Imagina lá na época das cavernas. Isso para eles, gente, imagina, tá vivendo num mundo evoluído e cai aqui naquela época dos dinossauros e vulcão e lava. Não é o inferno? É isso que aconteceu. Eles foram direcionados para cá para recomeçar em corpos humanos, tá? O espírito deles reencarnou nesses corpos humanos. Imagina esses seres tão inteligentes, com tantos privilégios. Imagina como que eles se sentiram a ser encaminhados para cá, gente. Nossa. Então, realmente, pensa, eles foram expulsos de um paraíso, né? E foram enviados para o inferno, um mundo primitivo para eles. E os corpos físicos dele, né, como humanos, que eles não poderiam utilizar o mínimo daquelas capacidades mental que eles tinham, porque nosso corpo ainda era primitivo, né? Ainda estava se desenvolvendo. Estava no estágio inicial da evolução nossa. Enquanto isso, gente, imagina lá, os outros seres mais primitivos, né, que iniciavam a sua jornada, eles estão começando a caminhar aqui com a gente. Quem que é esses outros seres? Somos nós, os humanos. Estavam no nosso início da nossa jornada ainda. Aí o que acontece? Eles conviveram conosco em corpos humanos, né, auxiliando na nossa evolução intelectual. Então, ainda por cima, eles foram direcionados para cá e também foram direcionados à lei da evolução do nosso planeta. Isso explica muita coisa, né, gente? Com essa questão intelectual deles, tecnológica. Imagina os egípcios, por exemplo, que a gente não tem explicação lógica para muita coisa que foi feita, entre outras civilizações. São esses povos que vieram para cá. Eles conviveram com a gente, auxiliaram a gente. Agora, e depois que eles morreram? O que aconteceu com eles? Eles continuaram reencarnando aqui na Terra, mas sem ainda no início a possibilidade deles ficar, vamos falar assim, no mundo espiritual, tá? Eles foram reencarnando compulsoriamente para quê? Como eles tinham muito poder mental fora do corpo, né, que segurava eles, imagina o que eles não poderiam fazer, né? Isso foi com o tempo que eles foram sendo liberados, tá? Demorou um pouco para chegar nisso.
Foi um longo tempo. Aí depois desse longo tempo, com a humanidade já desenvolvendo, um pouco do seu intelecto, as questões espirituais, aí eles começaram a ter um pouco de acesso a esse mundo espiritual. É onde a gente vê, por exemplo, Jesus ser tentado lá no deserto, né? Foram um desses seres que vieram de lá, que estão ainda presos no mal, tá? E o que eles queriam, na verdade? Eles querem, muitos desses seres aí, que vieram desses outros locais aí, eles querem retardar ao máximo a evolução do planeta, porque eles sabem que se a gente evoluir, eles novamente não vão ter lugar aqui. O que acontece é o seguinte, a maioria dessas pessoas já não estão mais na Terra. Elas já foram direcionadas para outros povos aí, voltaram para o seu lugar de origem, porque aprenderam a lição pelo sofrimento, né? Isso que aconteceu, que eu estou contando para vocês, dos anjos caídos, nesse momento do planeta Terra está acontecendo com os humanos. As pessoas que ainda são muito presas no mal, no ódio, ficam ligadas ao apego material, não tem uma valorização do espírito, da questão espiritual, independente de religião, gente. Eu não estou falando de religião, estou falando de realidade. Para a gente evoluir, a gente tem que valorizar o próximo, a gente tem que entender que se houver uma pessoa sofrendo ainda no planeta, a gente não vai ser feliz. Não totalmente. Nós temos que entender que temos que ser um pelos outros. Essas pessoas que não estão compreendendo isso, com essa evolução que nós estamos tendo agora, que foi muito rápida nesse século, o que vai acontecer? Essas pessoas vão ser também direcionadas para outros lugares, mundos inferiores à Terra, para recomeçar e auxiliar lá nessa questão da evolução deles, né? Só que é um grande sofrimento, já que hoje a gente consegue compreender bem as coisas, nós temos muitas coisas fáceis, né, na nossa mão. Então vocês imaginam o sofrimento que vai ser esse reinício dessas pessoas. Vamos pensar nisso, gente. Hoje a gente tem que ser mais solidário, a gente tem que ter empatia com o próximo, nós temos que compreender o que está acontecendo. E digo para vocês, essa história eu tenho total convicção que ela é real, viu? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Coloquem aqui seus comentários, sugestões de tema, tá? E fiquem com Deus, gente. Até mais, galera.